Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Prof também está bem. E hoje nós vamos para mais uma aula de geografia, certo? Então, nós começamos a falar sobre o crescimento populacional, certo? Sobre quantas pessoas migraram de outras cidades ou de outros países aqui para o nosso país, né? Sempre buscando o quê? Melhores condições de vida, ou refugiados, fugindo de um país e vindo se esconder aqui. Se esconder não, mas assim, se refugiar, ser protegido aqui no nosso país. E o grande crescimento que tivemos, né, de população. Então, estudando tudo isso, nós vamos entrar no assunto que também é sobre o crescimento populacional, para a gente continuar entendendo um pouquinho mais sobre isso. Então, lá na apostila, na página 207, peguem lá, abram a apostila, na página 207, e vamos continuar. A prof vai colocar a apostila aqui. Então, está lá, pirâmide populacional. Interpretar informações demográficas, muitas vezes, é uma tarefa muito difícil, pois são representadas por indicadores numéricos, quer dizer, por números, né, como as taxas de natalidade e mortalidade que estudamos anteriormente. Para facilitar a leitura e interpretação dos dados sobre o comportamento ou mesmo sobre as características de determinado período de uma população, os demógrafos criaram gráficos, que são representações que podem ser compreendidas por meio da comparação de informações gráficas, como barras e colunas representadas por cores diversas. Um desses gráficos é a pirâmide populacional, ou pirâmide etária, etária por idade, que representa o conjunto da população de um território, distribuída por gênero ou por faixa etária, certo? Então, tá aqui. Se a gente for aqui para baixo, ó, nós temos a pirâmide. Essa aqui é uma pirâmide etária em 1950. Então, é por idade. Pode ver, nós temos as idades aqui, ó, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14 anos. Então, essa daqui é uma pirâmide etária que vai até 100 anos ou mais de 100 anos, certo? Então, olha só. A pirâmide etária representa a quantidade de homens à esquerda, aqui, ó, homens, ó, homens, certo? E de mulheres à direita, mulheres aqui. Por idade. Assim, por meio da leitura da pirâmide etária, podemos ter informações sobre a estrutura da população por gênero, né, masculino ou feminino, e por faixa etária por idade. Quando a base da pirâmide for larga, significa que há maior quantidade de crianças. Quando for mais estreita, indica que há menor quantidade de crianças. Essa interpretação vale também para o corpo e para o topo da pirâmide. Então, ó, a base aqui, ó, é bem larga. Então, quer dizer que aqui tem mais crianças, ó. Tem mais crianças meninos do que meninas, ó. Aí aqui já vai diminuindo, 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 até chegar ao topo, ó. Certo? Então, de 0 a 4 anos, olha lá, quantos meninos e olha quantas meninas. Certo? Isso em 1950. Observe ao lado a pirâmide etária brasileira, agora é a nossa, do Brasil, com dados de 2019. Então, olha só. Olha lá em 2019. Olha lá. Aqui de crianças, ó. Aqui tem mais meninos ainda, ó. E aí vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e nós vamos de 90 a 94 anos, olha lá, ó. Então, as pessoas aqui em 2019 viviam até 90 a 94 anos, certo? As duas pirâmides não são iguais, né? Podem ver, ó, elas não são iguais. Olha aqui, ó. Aqui em 1950, as pessoas viviam até 75 a 79 anos, ó.
Então, ó, elas não são iguais, até o formato delas não é igual, certo? As duas pirâmides não são iguais, pois o número da população muda constantemente. Todos os dias há pessoas que nascem e que morrem. Há imigrantes que chegam no Brasil. Em função disso, é que especialistas afirmam que a população ela é dinâmica, ela está sempre mudando, né? Porque todo dia morrem pessoas e todo dia nascem crianças. E também tem os imigrantes que vêm para cá aumentando. E há imigrantes que saem daqui e vão para outro lugar que diminui. Então, por isso que ela é dinâmica, ela está sempre mudando. Na pirâmide de 1950, a base é bem mais larga, indicando que a taxa de natalidade é muito maior. O corpo da pirâmide é mais estreito e é nessa faixa que estão os adultos. O topo estreito indica que a população idosa era bem pequenininha, né? A gente vê lá que, olha lá, a população idosa aqui, ó, é bem pequenininha, ó. É igual aqui, ó, é bem pequenininha. Na pirâmide etária de 2019, a base da pirâmide é mais estreita, o que indica um menor número de crianças. O maior grupo de habitantes se concentra na faixa etária entre 10 a 19 anos. A partir dessa faixa, o formato da pirâmide começa a se estreitar, a diminuir, indicando a redução de pessoas nas faixas com idade mais elevada, mantendo-se assim até o topo. Então, olha lá. A gente vê aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui como aqui é maior, ó. Nessas duas faixas aqui, ó. De 30 a 39 anos, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Então, essas 4 faixas aqui são as maiores. E aí, aqui ela vai, ó, diminuindo, 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 ficando mais estreita, ó. Certo? O estreitamento da base entre as duas pirâmides indica expressiva redução da taxa de natalidade, quer dizer, já não tem mais crianças tanto nascendo, ou seja, há menos nascimento. Essa informação indica que a população brasileira está envelhecendo. Essa tendência está comprovada na pirâmide etária de 2019, pois as faixas etárias que caracterizam os adultos apresentam maior volume de habitantes do que crianças. Então, tem muito mais adultos do que crianças. Daqui a alguns anos, haverá maior volume de habitantes nas faixas etárias mais velhas. Porque, claro, todas aquelas pessoas que estão nessa faixa aqui de adultos, elas vão estar aqui, porque elas vão estar mais velhas, certo? O Brasil enfrentará os mesmos problemas que alguns países, como a Itália já enfrentaram um desses problemas, é a falta de mão de obra para o trabalho. A Itália, já há alguns anos, possibilita a cidadania italiana para os descendentes, pois apresenta falta de mão de obra para movimentar as atividades econômicas. Sim, gente, os adultos vão envelhecendo e aí vai faltar mão de obra, vai faltar pessoas que trabalhem, porque os adultos que estão trabalhando hoje, daqui a uns anos já vão estar mais velhos, não vão estar mais trabalhando, certo? Então, vai faltar mão de obra. No estudo demográfico, as faixas etárias estão assim identificadas. Crianças do nascimento até 14 anos, jovens de 15 a 24 anos, adultos de 25 a 64 anos, idosos acima de 65, certo? Então, as nossas faixas etárias, elas são assim, são identificadas assim. Eu ainda estou no adulto, né? Vocês estão aqui, ó, crianças, certo? Então, vamos ver. Primeira tarefa de casa, certo? É de olho no local. Então, que tal conhecer a pirâmide etária do município onde você mora? Nós moramos em Curitiba. Então, nós vamos entrar lá no link do IBGE, tá aqui, ó, o link, certo? E vocês vão procurar o nosso município, que é Curitiba. No item população, você vai encontrar a pirâmide etária de 2010, certo? Do nosso município. As informações do seu município são as coloridas. Então, nós vamos olhar lá nas informações coloridas. Então, vocês vão ou desenhar a faixa etária, ou vocês vão imprimir e colar aqui, ó. Tá? Lembre-se que se vocês forem desenhar, vocês têm que pintar com as cores certas que está lá. Tem que ser igualzinha, tá? Ou vocês podem imprimir também e colar aqui. Aí vocês vão responder.
Qual é a quantidade de crianças entre 0 a 4 anos? Vocês vão colocar aqui. Crianças de 0 a 4 anos, qual que é a quantidade? Vocês vão colocar ali. Essa informação é importante para a prefeitura? Sim ou não? Né? E aí vocês vão colocar se sim ou não e por quê. Tem que colocar o porquê, é importante, certo? Essa é a primeira tarefa de casa. Aí, nós temos aqui o mão na massa. Então, mão na massa nós vamos fazer agora, certo? Então, vamos lá. Cite os 3 fatores que fazem com que o número de habitantes de determinado lugar mude. Então, já falei lá. O que que é? O número de habitantes pode mudar devido ao quê? Devido ao número de nascimentos, mortes e migrações. Lembra que a prof falou que o número de habitantes muda, por quê? Quanto mais criança nasce, ele muda, né? Pessoas morrem, ele muda. E imigrantes que vêm para cá, também ele muda, certo? Então, tá aí. Relacione a primeira coluna com a segunda. Deixa eu ligar aqui o meu lapisinho para riscar. Então, vamos lá. Taxa de natalidade, o que que indica? Natalidade indica número de pessoas que nascem. Taxa de mortalidade indica pessoas que falecem, morrem. E taxa de crescimento natural indica quanto uma população diminui ou aumenta. Está aí, certo? 3. Observe a pirâmide etária do Brasil prevista para o ano de 2050. Imagina, nós estamos no ano de 2020, só lá em 2050. Então, olha só, a projeção indica que no futuro o Brasil será um país com um número maior de idosos. O que pode acontecer com o mercado de trabalho nesse caso? Então, olha como é que vai ficar a pirâmide de 2050, gente. Ó, todas aquelas pessoas que estavam aqui, ó, olha lá como elas subiram, ó. Elas vão estar entre 75, 80, 84 anos, ó. Certo? Vão estar aqui. Idosos. Então, a gente tem que responder aqui. O que pode acontecer com o mercado de trabalho nesse caso? Tá perguntando. Então, vamos lá. O número de pessoas disponível para o trabalho será menor. Certo? Porque olha só, as pessoas aqui, ó, que vão estar em idade de trabalho, vai estar aqui, ó, olha só, que pouquinho, ó, até aqui, ó, vão estar, ó, com menor número de pessoas trabalhando. Certo? Porque os adultos que estavam aqui já estarão velhos em 2050, certo? Então, claro, eu estarei velha em 2050, né? Então, imagine, são 30 anos, né? Eu vou estar com 70 anos em 2050, eu já não vou estar mais trabalhando. Então, as pessoas vão envelhecendo, certo? Então, vamos lá. Então, olhem só. O crescimento populacional, ele funciona exatamente assim, gente. Certo? Ele aumenta e diminui por muitos anos. Vai ser sempre assim. Por quê? Porque crianças nascem, vão crescendo, vão estudando, vão se formando, vão indo trabalhar. E aquelas pessoas que já estavam adultas, elas vão ficando mais velhas. Isso é o normal, é a lei da vida, né? Então, esse crescimento e essa diminuição
a gente terá sempre, certo? Todo ano vai mudando. Por isso que o crescimento ele é dinâmico, porque ele muda muito. Então, a tarefa de casa a prof já colocou lá, que é na apostila, lá na página 210, certo? Dê olho no local, essa pesquisa vocês vão ter que fazer. A prof não pode fazer aqui, porque é cada um pesquisando a sua, né? E a ficha de atividade 115 e 116, que fala exatamente do que nós acabamos de ver, o crescimento populacional. Certo? Então, acabamos a apostila 3. Próximo vídeo, apostila 4, certo? Então, era isso. A prof vai colocar lá no Que Mágico, tá? Para vocês postarem essa tarefa, porque a prof vai querer ver essa pesquisa, para eu já poder corrigir, e vou querer ver a ficha de atividade. Então, a prof vai colocar lá, certo? Então, era isso, gente. A aula hoje foi um pouquinho mais curtinha, porque nós terminamos a apostila, não tem como a prof já começar 4 para a gente finalizar esse assunto, eu tenho que parar por aqui, certo? Então, era isso. Então, se cuide e beijos e até o nosso próximo vídeo.